Buenas tardes. Pido permiso para apresentar em português. O capítulo, então, é sobre as organizações internacionais e como é que se deu a evolução dos referenciais de segurança alimentar na América Latina em três organizações. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Foi feita uma análise documental entre os anos de 2009 e 2019. O objetivo desse capítulo era analisar, então, as ideias, as interpretações, os argumentos e as recomendações em termos de políticas alimentares utilizados por esses organismos internacionais na difusão e na transferência de ações e políticas de segurança alimentar e nutricional na América Latina e no Caribe. Para essa análise, então, nós fizemos uso das contribuições das abordagens de narrativas políticas, né? Que, pensando as narrativas políticas, elas são histórias contadas para gerar um convencimento político. Então, essas histórias possuem cenários, argumentos, com personagens, vilões, vítimas, heróis, em geral, essas histórias, o mais importante delas é a moral da história que vai culminar numa política proposta, né? E também fizemos uso da abordagem de referenciais de políticas públicas, fazendo uso das referências utilizadas e percebidas no primeiro capítulo, né? E esse referencial, então, ele, como já disse a professora Kátia, ele diz respeito a um conjunto de ideias que é negociado e acordado entre esses atores políticos, e eles vão orientar a construção das políticas públicas e, então, eles vão se manifestar nos seus instrumentos e no desenho dessas políticas. Bom, foram analisadas cada uma dessas organizações e, ao longo do tempo, foi percebido algumas transformações nessas narrativas e nas narrativas e como é que eles alcançavam, então, seus referenciais políticos. Por mais que sejam todos diferentes, eles não são poucas as vezes que os referenciais são os mesmos nas organizações, ainda assim, eles fazem muito sentido juntos, nenhum deles é muito diferente, eles não propõem coisas tão estranhas, as organizações não fazem propostas tão estranhas às outras organizações, né? Vale a pena destacar, principalmente, dois achados nesse capítulo, né? O primeiro deles é que o referencial da alimentação pelo mercado não foi encontrado nesse período analisado. Isso não quer dizer que essas organizações não tenham feito uso desse referencial em algum momento. Foi percebido também uma transformação bem clara em algumas organizações mais que em outras. Por exemplo, o PMA passa, então, a pensar também num referencial produtivista a partir da agricultura familiar, socioassistencialista alimentar, principalmente acionando políticas públicas de alimentação escolar, né, pensando no homegrown school feeding, e depois o PMA também passa a atuar com a agricultura familiar, né, antes atuava somente na alimentação, na parte de alimentação, e a partir de um determinado momento os relatórios falam também da agricultura familiar. O FIDA, ele não tem nenhum relatório local, né, nenhum relatório específico para a América Latina, mas ele é um pouco diferente dos outros, porque, em geral, ele tem como um dos temas principais as minorias, né? Então, tem muita política proposta para mulheres, para jovens rurais e para as populações indígenas. Então, isso pode ser percebido também nos seus relatórios. Por fim, mais recentemente, principalmente depois do surgimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós podemos observar em todas as organizações o referencial integrador. E aí cabe destacar que, para esse referencial integrador, a SAM, né, ela é utilizada não mais como um objetivo, mas sim como uma heroína. Ela faz parte do caminho até o desenvolvimento sustentável. Ela é um elemento que pode ajudar a chegar ao desenvolvimento sustentável. Os ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, eles também fazem parte dessa agenda integradora, pensando em como integrar saúde das pessoas e também do meio ambiente, né, incentiva, também tem como um dos objetivos a criação de mercados e o uso de tecnologias limpas, e elas
estão sempre pensando, né, propondo que essas políticas elas sejam pensadas a partir dos atores que vivem nesses territórios rurais. Bom, é isso, muito obrigada a todos, graças.